Quem crê que Jesus ressuscitou, pode aplaudir. Aleluia. Amém. Eu também creio. Eu também creio. Pode sentar. Você sabe por que existe tanto ódio, tanta oposição contra o povo de Deus? Porque Jesus vive. Porque Jesus ressuscitou. Por isso tantas vezes somos desprezados e rejeitados. Tanto ódio contra o povo de Deus que usa a palavra de Deus ou a Bíblia. Um chama de rapadura, pode falar o que quiser, mas este é o livro da vida. E é por isso que nós muitas vezes somos desprezados e nós precisamos tomar posição, saber que o nosso Rei vive. E se Ele viver, nós também podemos viver eternamente ou espiritualmente com Ele na eternidade. Nós já ouvimos alguns testemunhos. Eu vou ser bem breve, você pode abrir em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 nos mostra porque realmente Jesus, o poder de Jesus, porque Ele realmente vive. Ouvimos testemunhos daquilo que Deus já tem realizado em nosso meio este final de semana. E Ele tem muito mais. Fala para o teu vizinho, é apenas o começo. Ele tem muito mais. Amém. Atos capítulo 16, o versículo 25 e 26. Lá diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e todas as cadeias foram soltas. Eu gostaria de dizer como um menino falando quem é Deus. A palavra nos diz assim: somente Deus realiza o impossível. Guarda isso. Esse é o tema da mensagem dos últimos domingos. Somente Deus realiza o impossível. Aqui era um caso impossível porque um dos discípulos já havia sido morto. Agora estava na vez também de Paulo e Silas morreram. Mas o que aconteceu? Eles estavam em oração. Eles estavam simplesmente na presença de Deus. Aí nos diz, os céus se abriram. Fala comigo, os céus se abriram. E os céus estão abertos nesta noite para a sua vida. Aí diz então, de repente veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. Onde Jesus está presente, não existe porta fechada, não existe droga que possa dominar o ser humano, não existe a bebida que domina, não é, seja o adultério que vai dominar, mas é a presença de Jesus. E Jesus está dizendo, Ele veio hoje à noite aqui para sacudir a tua vida. Sacudir a tua vida porque você precisa chegar mais perto de Deus. Sacudir a tua vida, também a tua família, aonde você mora. Porque Ele quer fazer uma grande mudança. Ele diz sacudiu. Então quer dizer estremeceu, arrebentou as correntes, arrebentou as portas. Tudo isso só Deus é capaz de fazer, como viu o menino falou que estava nas drogas. Quero usar este exemplo. E o couro não vai comer em casa porque eu já falei com a mãe. Porque ele está liberto em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir. É isto que Jesus faz. Somente Jesus pode fazer isto. Somente Jesus liberta. E eu quero dizer, mãe, venha sempre buscar o teu filho aqui na casa de Deus. É melhor do que na delegacia ou um dia chorar no cemitério. Porque Deus sacudiu a vida do teu filho e nos diz então aqui, porque abriram-se todas as portas. Para Jesus não existe porta fechada. Para o homem pode pensar, mas não tem mais jeito. Ouvimos da Roselaine que os pais estão aqui. Vocês ouviram que ela sofreu um acidente. Estava em estado de coma há alguns dias e não tinha lugar no centro cirúrgico. Mas aqui a igreja orando incessantemente. E hoje recebemos a visita dos pais, estão aqui, também o Leandro, que é o filho. Eles falaram que ela está
falando normalmente e não precisando da cirurgia. Ela está com fome, ela quer comer. Este é o Deus que sacode a vida dos médicos quando eles falam que não tem mais jeito. Este é o Deus e diz: todas as portas se abriram. Se tem alguma porta que você acha que está fechada, Deus vai abri-la em nome de Jesus. Porque a Bíblia nos diz em Apocalipse: a porta que eu abrir, ninguém vai fechar. Com Jesus não existe morte, não existe AVC, porque Ele muda isso, transforma isso para ser uma bênção, para espalhar o seu evangelho, para espalhar os seus milagres pela face da terra. E continuando nos diz então: e soltou todas as cadeias. Quantas pessoas estão amarradas? Siloé significa abastecer a cidade. Siloé significa o tanque era fora da cidade de Jerusalém. E este tanque abastecia a cidade de Jerusalém. E Siloé foi plantado nesta cidade para abastecer o povo de Rolândia, o povo de Arapongas, o povo de São Martinho, porque para lavar os seus olhos da lama, da sujeira em que vivem, porque a palavra de Deus nos mostra: existe o céu, mas também existe o inferno. Existe a absolvição, mas também existe a condenação. E esta escolha nós podemos fazer. E Siloé, ela restaura, ela envia, ela quer abastecer, ela quer lavar os seus olhos, assim como foi com aquele cego em João capítulo 9. Então as cadeias precisam cair. Eu um dia vivia uma época mais ou menos como ele, só na época não tinha drogas. Eu saía na sexta e voltava na segunda na madrugada, porque bebia, estava realmente vivendo no pecado. Mas um dia Jesus sacudiu a minha vida no oeste do Paraná. As cadeias caíram, os amigos zombaram, e esses que zombaram no oeste do Paraná, a maioria deles morreu enforcado, morreu por acidente, porque beberam, viveram aquela vida longe de Deus, na prostituição. E Deus está dizendo hoje à noite, Ele está sacudindo a tua vida. Ele está dizendo: muda se você quer ser feliz. Muda de vida se você realmente quer aquilo que Deus tem preparado para você. Todas as cadeias caíram. Eu não sei aonde você está preso, porque nós cremos na família como um projeto de Deus. Homem e mulher, isto é de Deus. E ponto final. E o demais simplesmente é do capeta, é do diabo. Porque a palavra nos mostra que Ele instituiu a família. E é por isso as portas estão abertas para as nossas gerações, para podermos crescer, para podermos multiplicar. E todas as cadeias caíram. Certa vez um homem, ele batia na esposa, era muito grosseiro. E ele estava, quando ele chegava em casa, simplesmente a esposa já tremia, porque ela apanhava. E de repente ele entrou na casa, nos diz, esta pessoa que eu conheço, ele começou a abrir o armário, começou a abrir o banheiro, começou a abrir as portas da casa, começou a abrir a porta do quarto deles, e ela ficou assustada, porque ele estava cantando um hino, porque ele havia ido na igreja, e lá ele havia sido transformado pelo poder de Deus. As cadeias caíram. Meu pai cometeu suicídio porque ele bebia. Ele estava preso em cadeias do espiritismo e tantas outras coisas. Eu quero dizer a você, nesses 40 anos, caia fora se você hoje pensou em benzer, que é a solução, ou espiritismo, ou a bebida. Ela é momentânea. Ou a prostituição. Prostituição fora do casamento, a Bíblia nos diz, é pecado. E nenhum prostituto entra no reino de Deus. Então, isto nos diz a palavra de Deus. E o que aconteceu? Um dia, Deus me alcançou. Ele sacudiu a minha vida. E eu fui transformado pelo poder de Deus. E aqui estou. E Siloé nasceu porque eu recebi em 99 uma palavra profética.
que um povo iria nascer nas minhas mãos. E aqui estão centenas de pessoas que nasceram nas minhas mãos e apenas é o começo, porque nós temos muito mais, amém? Aleluia! Porque esse é o Deus que não falha, esse é o Deus que não erra, esse é o Deus que sabe o que fazer. E aí nos diz, então, os dois estavam na prisão. E daí vem o segundo milagre, terceiro, aliás. Primeiro, ele sacudiu o alicerce. Ele está sacudindo a sua vida, para mudar conforme nós ouvimos. Depois, as cadeias caíram, todas as cadeias caíram. Agora, vemos aqui, vem o homem, o carcereiro diz, no 30, depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Este é o milagre, quando a pessoa chega a este ponto, se ajoelha. Hoje vimos aqui ele pedindo a esposa em casamento, amém? É um grande milagre, mas o maior milagre é a conversão. Nós ouvimos do Luiz, aqui eu me converti. Eu uma vez já falei isso lá em São Martinho, eu vejo um grande futuro neste homem. Está muitas vezes retraído, estava simplesmente guardando para si o potencial que ele tem. Ele vai ser uma grande testemunha naquele lugar chamado São Martinho. Porque o que eu devo fazer para ser salvo? Ouvimos uma outra irmã que ela foi salva aqui neste final de semana. Salvar quer dizer ter a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não é depois, mas é aqui agora. Aqui agora eu posso ter aquela certeza absoluta que eu sou um filho de Deus. Por isso não saia nesta noite, porque Deus está falando com você. Ele quer quebrar as cadeias, aquilo que está te amarrando, mas também quer tocar o seu coração para uma nova vida. E aqui diz, o que eu devo fazer para ser salvo? A palavra de Deus nos diz em João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu preciso receber Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. E assim eu poderia mencionar outros textos que falam, e este homem veio e perguntou o que eu preciso fazer para ser salvo. Talvez você está aqui hoje à noite, não tem paz, o vazio aumenta, incerteza em relação ao futuro, o que vai ser do nosso país. Eu quero dizer, como filho de Deus, você tem a segurança, porque Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém vai arrebatar das minhas mãos, em João 10, 28, aí nós vemos assim, a garantia que nós temos, ou no Salmo número 3 diz, em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu és a minha segurança. Se você quer hoje à noite, agradar a Jesus, entrega a sua vida a Ele. Leva Jesus para a sua casa. Este é o Jesus maravilhoso. Que farei para ser salvo? E aí veio a resposta. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Nós temos este privilégio. A minha casa está salva, está aqui na frente. Não porque eu sou pastor, porque nós oramos e nós jejuamos. E Deus fez esta obra. Como fico contente quando vejo aqui também os avós do Leandro. Este menino abençoado que vai ser um grande homem de Deus. Pode ter certeza. Eu acompanho como ele faz, como ele participa do louvor e das coisas da comunidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Eu diria, não entrega a esperança. Muitas vezes, quanto tempo eu orei pela minha mãe. Mas anos depois, ela entregou a sua vida a Jesus. Ela veio para a Rolândia e foi feito um convite e ela aceitou, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Um dia vou encontrá-la na eternidade. Então, se você ama, a tua família venha na casa de Deus.
Venha junto, incentiva, venha buscar sempre os teus jovens no sábado à noite na casa de Deus. Seja durante a semana na célula. É melhor do que num boteco, é melhor do que na perdição, nas drogas ou a prostituição. E a palavra nos diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Certa vez eu conversei com uma pessoa, com uma jovem, ela falou assim, pastor, conversando com ela, ela quis ir embora, falei, você pode escapar, fugir de mim, mas de Jesus você não foge. E Deus me revelou naquele momento que ela havia cometido um aborto. Eu falei assim, e o aborto que você fez, o que você vai fazer? Ela fecha o portão, ela volta e começa a chorar. Quem te contou isso? Falei, Jesus. Então para mim não tem mais jeito, tem sim. Jesus veio para os pecadores. Ele não veio para acusar. Lembra-se daquela mulher adúltera? Os homens queriam apedrejá-la. Mas Jesus falou assim, eu não te condeno. Eles não te condenaram e muito menos ele. Então Jesus não vem para acusar, mas ele veio para perdoar. Ele veio para libertar, para sacudir a sua vida para o seu bem. E de repente, nos diz a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu me recordo um outro homem, quando ele se ajoelhou na minha presença na cadeia em Londrina, ele falou, pastor, não tem jeito. O que eu fiz, Jesus não vai me aceitar. Falei, esta frase Jesus queria ouvir. Jesus não veio para as pessoas boas. Acham que não tem pecado, porque vão na igreja, não significa nada. A Bíblia nos diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí ele prega a palavra de Deus, nos diz a Bíblia. Continuando, nos diz então aqui a Bíblia o seguinte. E lhes pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Que maravilha! Eu gostaria um dia, vai acontecer, que famílias, bancos vão encher, de famílias, avô, avó, pai, mãe, netos, enchendo, sentados na casa de Deus juntos, porque a família não é simplesmente para comer, assistir TV, comer pipoca, tomar cafezinho, trabalhar e dormir e esperar a morte chegar. Não, é muito mais, porque para Deus, quem está em Jesus, a morte é uma promoção, não é fim. É uma promoção para quem está em Jesus Cristo. E para isso não tem idade. Quer dizer, todos da sua família aceitaram a palavra. E o que nos mostra a palavra de Deus? Então convidaram os homens de Deus. Vamos para minha casa, no versículo seguinte diz. E todos foram na casa do carcereiro. E lá a esposa, os filhos, todos aceitaram Jesus. E a Bíblia nos diz, e glorificaram a Deus por todos os que haviam crido em Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem para você. Quem você vai levar para a sua casa hoje? Primeiramente, sacudiram o alicerce, porque Deus está falando com você. Não resista à voz de Deus. Não fala domingo que vem, porque ninguém sabe quanto tempo você vai viver. Mas em segundo lugar, as portas se abriram, porque Jesus é a porta. E quem passar por ele viverá eternamente. Quem beber da minha água, a água viva que desce do céu, nunca mais terá sede. Em terceiro lugar, então vem a pergunta, o que farei para ter a vida eterna? Que farei para ter Jesus como Senhor e Salvador? Creia apenas, receba Jesus por meio de uma oração. E aí nos mostra a palavra de Deus no último versículo. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs, no 34, pôs a mesa, com todos os seus, era pai, mãe, filho, neto, sabe lá quantos, manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. O que nós vamos levar para a nossa casa? Um dia eu cheguei, como vi um testemunho, triste, abatido,
no fundo do poço, mas eu levei Jesus para a minha casa. Levar Jesus para casa é a maior riqueza que você tem. Levar Jesus para a sua casa é o maior ouro que você possa ter, porque você terá a vida eterna. A certeza, a convicção. E nos diz então a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Um pastor tinha 100 ovelhas, mas uma se extraviou. E aí nos diz então a palavra, foram buscá-la. E no 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Amém? Pode bater palmas, cheio de alegria, quando encontra uma pessoa, porque o mundo jamais poderá comprar uma vida, porque é somente Jesus pagou o preço na cruz. E diz mais, porque e indo para casa, põe-a sobre os ombros cheio de júbilo. Quantas feridas você tem, porque você não abre o seu coração para Jesus. Você não fala os seus problemas, aí você paga o médico, que não precisaria muitas vezes. E diz, indo para a sua casa, reúne os amigos e vizinhos. Versículo 6. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Então é festa, é alegria. E no versículo seguinte diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. O que nos diz? Quer dizer que todos um dia saímos de casa e nós precisamos retornar. E este é o momento, eu vou parar. Porque quem tem de convencer você é Jesus, não sou eu. Eu poderia falar horas. Deus sacudiu o teu coração, a tua vida. Deus nos diz aqui, as cadeias caíram, porque você precisa ter a coragem, a ousadia, levantar e vir, voltar novamente para casa e receber este Jesus maravilhoso. Porque nós sabemos que sem Jesus nós não somos nada. Existe na palavra de Deus, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, vida ou morte que você vai aceitar. Hoje tens a escolha, hoje, vida ou morte o que vai aceitar. Pode ficar em pé, vamos vir um cântico. Eu diria assim, vai preparando o seu coração. Você quer simplesmente honrar a Jesus, leve-o para casa também como fez o carcereiro, e a sua vida nunca mais será a mesma. Hoje você tem a escolha, seja mãe, seja pai, seja avó ou avô, Deus está chamando você, porque quer curar as suas feridas, quer curar o seu coração, o seu casamento, o seu namoro. Deus é poderoso. Deus diz, venha da maneira como você está. Ouvir, enquanto isso você pode chegar.